Indira. E Indira, ela é uma militante do turismo no Ceará. Ela já fez parte de várias organizações e instituições. Eu vou pedir que você conte um pouco, não vou antecipar um pouco da sua conversa com os nossos estudantes, mas vocês têm uma grande oportunidade. Nós estamos numa cidade, Aracati, que hoje traz, Romildo também, representante do turismo aqui na região, da Rota das Falésias, junto com o SEBRAE, é um empresário de transportes, da logística aqui do nosso município e da nossa região, na verdade, né, Romildo? E aí é importante essa reflexão, porque o turismo pode dar tanto, tem tanto a dar para a gente, e precisa ser melhor reconcebido. E a Indira certamente vem com um pensamento de vanguarda, porque ela estuda isso, ela conhece muito bem, e ela certamente vai poder passar para vocês um pouco dessa experiência e um pouco de que caminhos deveríamos seguir para melhorarmos nossa performance e fazermos com que o turismo seja, de fato, uma cadeia que agregue valor, que traga e movimente a economia. Hoje, a nível de referência, eu vou errar os números, certo? Mas vocês me corrijam, tá? Nós temos aqui, em ordem de grandeza, 1.000 e tantos turistas que vêm via aéreo para Aracati por ano, em 2019. Jericoacoara, eles têm 44 mil. Agora, estão tendo mais de um voo, 3 voos por dia, e aqui nós estamos tendo 2 voos por semana. 3 por semana. Mas é muito pouco diante de toda a capacidade instalada que nós temos. Como fazer turismo melhor? E aí é muito interessante a gente perceber enquanto cliente que somos da nossa Canoa Quebrada. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra para a especialista, doutora Indira. Aqui eu peço uma salva de palmas. E peço que vocês aproveitem esse momento e que aproveitem esse encontro como uma roda de conversa, esclarecendo dúvidas, debatendo, porque esse pensamento crítico é o que vai promover o desenvolvimento e trazer soluções, mudança e melhorias para a nossa região. Professora, seja muito bem-vinda. Obrigadíssima. Obrigada. Boa noite. Agradeço a apresentação carinhosa, né? E que hoje a gente já tem uma relação afetiva, né, com a Faculdade Vale do Jaguaribe. Já fui professora aqui em algumas especializações e é sempre um prazer estar aqui com vocês. Além do que eu tenho uma relação muito próxima com o Felipe, que é quem fez essa ponte comigo, porque foi meu aluno. Até brinco assim, meu Deus, estou ficando velha, né? Enfim, eu queria passar para vocês, quando o Felipe me passou o nome da palestra de vocês, ele passou que era sobre gestão de hotéis e restaurantes, e que aqui o público, normalmente eu teria o público da administração, contábeis, recursos humanos, não é isso? É esse público que está aqui? Né? Então, mesmo eu estando no turismo, né, eu tendo uma história no turismo, a gente vai abordar o turismo, mas eu queria que vocês entendessem que é muito maior do que só o turismo, tá certo? Por quê? Porque a gente, para vocês, que vocês dizem, mas eu estou fazendo recursos humanos, o que tem a ver com o turismo? Tem, porque no turismo é um dos únicos setores que a gente não consegue substituir gente por máquina. Só em alguns pontos, mas na grande maioria dos serviços, eu não substituo gente por máquina. Né? Por exemplo, o governo vai captar indústrias para o seu município, para o seu estado, né? E quando ele vai captar a indústria, ele diz assim, eu estou captando essa indústria que vai produzir tanto e vai gerar 300 empregos, né? E a indústria vai... Aí o governo vai dar alguns milhões em recurso financiado, porque vai isentar imposto, vai ajeitar, né, o terreno, vai liberar o terreno, enfim. E aí a gente pensa assim, e um hotel? Né? Um hotel de médio porte, né? A gente tem, num hotel de médio porte, 100 funcionários. Num hotel de grande porte, eu chego a ter, em média, 300 funcionários. E tem períodos de alta ou de eventos, tem período de eventos que eu posso triplicar. Muito simples, a Barraca Chega Mais. Todos vocês conhecem. Conhece a Barraca Chega Mais? Quantos funcionários tem a Barraca Chega Mais? Né? Se eu pegar garçons e todos os funcionários que ela impacta ali diretamente. E num dia de evento, quantos funcionários eu tenho a mais naquela barraca? Então, às vezes a gente pensa muito em indústria e esquece que, às vezes, o serviço
essa área que é do turismo, que a gente lida direto com gente, a gente consegue impactar muito mais diretamente a comunidade que está instalada. E mais, consegue distribuir melhor o dinheiro. Por quê? Porque na hora que... Vamos pegar um exemplo. Tem um turista que está hospedado, não está nem hospedado aqui, está hospedado lá no Termas, em Mossoró. Veio para cá, o Romildo trouxe o turista para cá para passar o dia aqui. Aí ele vai para a barraca lá, chega mais, vai consumir da barraca. Mas além de consumir da barraca, ele vai querer comprar lembrancinhas, aí vai nas lojas. Aí já gastou com o Romildo, então ganhou o rapaz da loja. Aí a loja, por sua vez, que tem que vender os artesanatos, comprou de algum artesão, então ela já impactou o artesão. Então, é um turismo que a indústria do turismo, ela impacta no sentido de você ser sustentável, da gente ter uma economia sustentável, porque eu impacto diretamente aquelas pessoas que são mais humildes e que normalmente, dificilmente se alocaria dentro de uma indústria, dentro de um segmento mais tradicional. E a gente consegue distribuir, ou seja, um turista que veio fazer isso que eu dei, por exemplo, a gente, pelas pesquisas, um turista desse, ele gasta em média quanto por dia nesse destino que ele foi passar o dia? Se ele realmente vier gastar, se ele não tiver pago já tudo antecipado, ele vai gastar aproximadamente, dividindo por pessoa, digamos que é uma família de 4 pessoas. Por pessoa, eles vão gastar entre 100 e 150 reais. Né? Então, multiplicado por 4 é quanto essa família vai gastar no dia aqui. Né? Isso é uma estimativa. Óbvio que tem gente que gasta mais e vai ter gente que gasta menos. Mas, em média, seria isso. Esse dinheiro de 150 reais por dia que ele vai deixar, ele não vai deixar só com o Luiz, não vai deixar só com o Romildo. Ele vai deixar distribuído em vários pedacinhos com várias pessoas. Ele vai comprar a cocada do rapaz que passou, ele vai almoçar, ele vai pagar o transporte, ele vai passar... de repente, um deles quer andar de bug, quer andar do bicho... pode ser tirolesa também, mas eu quero falar o parapente. O parapente, né? Então, assim, tem várias coisas que esse dinheiro vai ser distribuído. E aí a cidade passa a ter uma injeção de recurso na economia local. Por quê? Porque esse dinheiro não estava aqui. Por exemplo, vocês devem ver, não sei se já fizeram essa pesquisa, mas no dia que tem pagamento, normalmente é no meio do mês e no final do mês, o comércio se aquece mais. Já tiveram essa impressão? Quem vende Avon, não sei o que, essas coisas, normalmente procura vender no período de quinzena ou de final de mês. Por quê? Porque é quando o assalariado recebe dinheiro, principalmente funcionário público, porque os municípios, normalmente, pelo menos 50% da população depende de funcionalismo público. O que acontece? Eu fico com o dinheiro rodando, que é um dinheiro local. Ou seja, o dinheiro que... Como é teu nome? Luiz recebeu do salário dele e ele vai gastar com o mercantil, com o colégio do menino, enfim, com as coisas que tem que gastar, era um dinheiro que já estava aqui em Aracati. Então, o Luiz recebeu o salário da empresa que ele trabalha aqui em Aracati e gastou aqui em Aracati. Não teve dinheiro novo, que é o que a gente chama. O que acontece com o turista? É um dinheiro novo que entra para a economia de Aracati. Então, quando esse dinheiro novo entra para a economia de Aracati, o município começa, vamos fazer uma aspas, a ficar mais rico. Em que sentido? Eu começo a ter nova entrada de recurso, gastando com as mesmas pessoas que já estavam aqui. Porque o turista ele vem e vai embora. Então, ele vem, deixa o dinheiro, legal, para a gente, e ele vai embora. Então, a nossa economia fica mais rica. Então, é a melhor economia, é o setor que melhor distribui recurso e que melhor ajuda ao desenvolvimento do município. Aí alguns vão dizer assim, Indira, mas também gera insegurança, gera lixo, gera tudo. Gera, mas na verdade tudo gera que tenha fluxo, tudo gera isso, que o que gera isso é o ser humano. O correto é a gente pensar de ser um turismo sustentável no sentido de eu trazer pessoas que também zelem pelo destino. Mas essas pessoas só vão zelar pelo destino se a gente zelar. Por exemplo, algum de vocês já foi em Fernando de Noronha? Já foi... Fernando de Noronha, vou pegar alguns exemplos. Fernando de Noronha, Cancún, né? Que são lugares que tem coral, que você pode matar, né? Se você usar óleo de bronzear e for tomar banho de mar, onde tem coral, você pode matar o coral. Então, o que acontece nessas regiões? A comunidade se junta para as crianças distribuírem um bronzeador que eles fazem natural. Ele chega para você e pergunta assim, você vai se bronzear? A senhora se incomoda de me dar o bronzeador da senhora e usar esse? Quando a senhora sai, a senhora pega aqui de volta.
Por quê? Porque ele está zelando pelo que é deles. Porque se o coral acabar, o pessoal vai continuar indo visitar lá? Não. Então, o ministro Caio de Carvalho, que foi ministro de turismo, nosso primeiro ministro de turismo, ele tem uma frase muito legal que ele diz que é bacana. Ele diz assim, uma cidade só é boa para o turista se for boa para o cidadão. Quando a gente vai receber uma pessoa em casa, a gente recebe a pessoa com a casa suja? Como é que você vai receber qualquer pessoa na sua casa? O que você faz com a sua casa? Arruma, nem que seja mais arrumando, pelo menos onde a visita vai, né? Assim, arruma ali, faxina, faça uma comida legal, né, para a pessoa. Né? Bota um refrigerante ou uma cerveja, uma bebida, né, na geladeira, separa o gelo, faça uma guloseima, não é assim que a gente recebe? É a arte de bem receber. O turista é uma pessoa que a gente está recebendo na nossa casa. Então, vocês entendem que a nossa casa tem que estar arrumada? Porque se ela não estiver arrumada, o turista também não vai zelar por ela. Nos Estados Unidos, uma coisa que me impressionava, eu ficava impressionada. Aliás, até hoje, tantas vezes eu vou lá, eu continuo me impressionando. Você não vê um papel no lixo, no chão. Você não vê. Aí eu achava aquilo estranho, porque nós somos todos seres humanos iguais, né? Porque aquilo lá não tinha papel no chão. E aqui, onde a gente passa, tem papel, lixo, tudo no chão, né? Aí uma amiga minha que morava lá dizia, Indira, aqui se multa. Eu disse, mas eu nunca vi ninguém multando, porque eu também nunca vi ninguém jogando lixo. Né? Então, consegui nem presenciar uma ação de multa para eu tentar entender se realmente é porque multava. Que realmente existe uma multa. Aí eu com uma amiga minha, eu conversando com ela sobre isso, ela disse, tu já viu o lixo no chão do Iguatemi? Aí eu não lembrava, eu disse, não sei, nunca prestei atenção. Se tu nunca prestou atenção é porque tu nunca viu. Mas vamos dar uma volta no Iguatemi para tu ver? Não tem. Vocês já prestaram atenção nisso? Ou também estavam que nem eu, nem prestaram atenção. Mas vão no Iguatemi, próxima vez que vocês forem no Iguatemi, preste atenção no chão. A gente não vê lixo. E direto porque tem um pessoal que varre. Não, mesmo que varra, não tem esse monte de lixo para o pessoal que está varrendo recolher. Então, por que não tem lixo no Iguatemi? E se eu andar aqui na faculdade, eu vou ver lixo no chão? Estou criticando a faculdade, não. Estou criticando a gente, ser humano. Por que é? Quem sabe me responder? Silêncio fúnebre. Todo mundo joga lixo no chão. Isso é uma desgraça. Pode não. Gente, porque lá é tão limpo, o ambiente está tão limpo, que a gente sente vergonha de jogar o lixo no chão. E por que ele está limpo? Porque, óbvio, tem as pessoas limpando, mas é o tempo todo sendo vigiado. Então, a própria pessoa ali não coloca. É uma coisa que é vigiado. Na Disney, a cada tantos metros, eu não decorei, mas acho que a cada 15 metros, eu estou aqui. Se eu for 15 metros para ali, 15 metros para ali, 15 metros para qualquer lado, tem um lixeiro. De onde eu estiver, se eu medir 15 metros, tem um lixeiro. Porque é o tempo que eles calcularam que uma pessoa leva, por exemplo, para beber uma água e o negócio secar e você querer um lixo. Aqui a gente caça, meus bolsos vivem cheios de lixo. Como eu não jogo lixo no chão, meus bolsos, minha bolsa, vive cheio de lixo. Para não jogar lixo no chão. Mas é do nosso hábito. Então, como é que a gente melhora isso? Mudando o hábito, cuidando da nossa casa, zelando pelo patrimônio. Eu fui professora da Unifor, deixei de ser professora da Unifor esse ano. Mas durante vários anos, nem sei quantos anos foram, mas vários anos, eu tenho um colega professor, que já é professor bem antigo, quando eu entrei lá ele já era professor, ele já é mais velho que eu, e me incomodava que a gente chegava cedo, eu e ele, a gente tinha aula no EF, e ele tinha mania de fumar um cigarro antes da aula. Então ele pegava um cafezinho, pegava o cigarro dele, tomava aquele café com o cigarro, aí ele fazia assim com o cigarro no copinho, né? Quando secava. Aí fazia assim, jogava o copinho e a ponta do cigarro onde parasse, né? Aí eu olhava aquilo, me incomodava, porque era 2 vezes na semana. Eu me encontrava, eram 2 dias na semana que a gente tinha aula juntos, né? E eu tentava dizer, aí eu dizia assim, não, vou ofender a pessoa, né? E eu não achava um jeito de dizer aquilo para aquele colega que era errado, porque inclusive tinha lixeiro, né? Ele me incomodava, mas eu não achava um jeito de dizer e não machucar a pessoa. Aí eu fui um dia para aula com a minha filha. Minha filha devia ter, acho que uns 3, 4 anos de idade. Quem já viu criança nessa idade, 3, 4 anos de idade, é uma tragédia, porque eles estão bem ali, mas eles escutam o que a gente está dizendo aqui e eles não têm medidor do que deve dizer e do que não deve. Essa parte ainda não está funcionando, né? Eles são extremamente sinceros. E aí,
ela estava correndo atrás de um gato na uniforme. Assim, como que tivesse daqui para aquela porta. Brincando, correndo atrás de um gato. E eu com meu amigo aqui, ele fumando cigarro, e ele terminou. Jogou o copo, né? Gente, mas foi em questão de segundo, eu acho que não deu nem minuto. A minha filha chegou, olhou para ele, aí disse, coisa feia, hein, tio? Aí, foi lá, vou aproveitar e pegar isso aqui. Pegou o copinho lá no chão, procurou a ponta de cigarro, pegou também. Sua mãe não lhe ensinou não, hein? Não joga lixo no chão. Lixo, a gente joga no lixo, vou ensinar, viu? Aí foi lá, botou aqui, aprendeu agora, não faça mais isso, é muito feio, viu, tio? Pior, imagina, vocês são alunos. Estava assim, um magote, literalmente, de alunos nesse canto assistindo essa cena. Vocês imaginam o que aconteceu? Né? Vai fazer de novo, professor! Lascou-se! Eu não sabia onde me enterrar, né? Porque não tinha o que fazer. Tinha? Não dava. Aí eu olhei, eu disse, meu Deus. Aí eu disse, professor, me perdoe. Ele disse, pior de tudo é que ela está certa. Nunca mais na minha vida eu jogo qualquer coisa no chão. Nunca passei uma vergonha tão grande na minha vida. Né? Então, assim, e ele já era uma pessoa muito mais velha. Mas para ele, aquilo era normal. Para minha filha não era, porque ela foi educada achando que aquilo não era normal. Então, a gente tem que começar a ter esse senso. Isso que o Roberto colocou aqui para vocês, das crianças pedindo... Ele nem falou crianças, né? Eu que sei que também tem crianças, né? Mas dos pedintes, a gente começa a achar normal. A gente acha normal as pessoas deitadas na rua, as pessoas passando fome, as pessoas pedindo. A gente acha normal, inclusive, a pessoa ser roubada. Anteontem, um colega meu do trabalho, eu cheguei e disse assim, roubaram meu carro. Aí eu disse, foi aonde? Em frente à minha casa. Ah, meu Deus, ia acontecer mesmo, uma hora ou outra ia acontecer, porque ainda não tinha sido roubado, já roubaram vários da rua. Ou seja, ele é uma coisa que ele estava natural, tipo assim, né? Ele incorporou isso. Tomara que eu consiga encontrar ao menos alguma coisa. Aí encontramos no final do dia, né? Ele disse, eu vou lá ver se pelo menos restou o carro. Aí depois mandou uma mensagem para a gente. Gente, o carro está inteiro, graças a Deus, o ladrão só usou. Pronto, olha, e é normal, e é uma coisa natural. Vocês estão entendendo? Então, assim, para a gente ser um gestor, por que eu estou dizendo isso? Para a gente ser um gestor, a gente tem que achar estranho. Se o lixo está no meio da rua, se eu estou atendendo bem o cliente ou mal o cliente, né? Se a pessoa é grosseira, estou dando consultoria num lugar, e um médico que trabalha lá foi extremamente grosso com o paciente. Na verdade, com o paciente e com a família do paciente. Aí, nesse que foi grosso, né? O rapaz perguntou para ele, depois a gente conversando, ele disse, mas olha, por que você fez assim? Porque eu já tinha explicado aquilo para ele 3 vezes. Sim. Aí tenta se explicar a quarta, a pessoa está nervosa, né? Está com algum problema, mas você não pode ser grosseiro, porque você está representando uma instituição. Como a gente vê, às vezes, o pessoal no telefone, né? Atende você grosseiro. Você chega para pedir uma informação, a pessoa faz de conta que você não existe, né? Continua no telefone, no WhatsApp, conversando. Enfim. Então, isso, gente, para um bom gestor, isso não pode ser normal. Vocês estão conseguindo entender isso? A gente foi dar um treinamento com o Sebrae nas barracas de praia, lá de Aquiraz. Aí, uma delas, a gente conversando, o dono da barraca, vocês sabem com barraca de praia como funciona? Com raras exceções, mas na grande maioria, o dono, a família, também funciona, serve, cozinha, né? Assim, né? E aí, essa barraca era bem familiar, e a gente explicou que eles tinham que estar uniformizados, os garçons, né? Estar vestido. E o dono da barraca, que ficava passeando e servindo, na verdade, ele não era garçom, não, ele era o dono, mas quando ficava pronto um prato, ele ia lá, pegava o prato, levava na mesa e tal. Aí ele andava com uma bermuda, ele tinha aqueles barrigão assim, sabe? Aí ele usava a calça aqui embaixo daquele barrigão, a blusa, tipo florida, aberta todos os botões, para o barrigão ficar bem confortável, porque ele ficava cobrindo só aqui, né? E o barrigão vem na mostra. Então ele vinha pegar uma batata, com aquele buchão, assim, quase na cara do cliente, né? E a gente foi explicar para ele que ele tinha que abotoar a blusa, porque, né? Ele podia até não usar farda, mas ele tinha que estar com blusa. Mas, rapaz, aqui, a barraca é minha. Eu digo, não, tudo bem que a barraca é do senhor, né? Mas a gente tem que ter um padrão, porque se não tiver um padrão, não vai funcionar. Aí chegou um cliente,
Estava fazendo Cooper, a cliente parou para beber uma água de coco. Pediu uma água de coco. Ela e uma amiga. Aí ele chegou, mesma pessoa. Chegou para ela e disse assim, vocês vão pedir alguma coisa para comer ou vão ficar só de água de coco? Se for ficar só de água de coco, é melhor levantar e andar. A mulher passou tão mal que foi ter que ser socorrida pela barraca vizinha. Então, aí a moça da barraca vizinha disse, Indira, uma pessoa dessa acaba com o turismo, porque a pessoa que desce pensa que todas as barracas são assim. É verdade. Né? Qual é a impressão que você fica do lugar? Você não quer voltar mais naquele lugar. Muito mal recebido. E vai dizer para ele. Aí o consultor do Sebrae foi lá tentar explicar a cozinha e tudo. Tanto que a gente desistiu dele, viu, gente? Ele não faz parte. A gente apresenta as barracas, menos a dele, pula e vai para as outras. Por quê? Porque ele pegou um facão e saiu correndo atrás do consultor do Sebrae. Literalmente, com um facão. Aí o consultor disse, não vou mais lá, não. Não entra naquele lugar de jeito. Tem jeito esse cidadão? Não tem. Vou conseguir mudar? Não vou. Prejudica o destino? Prejudica. Aí o que a gente tem que fazer? Os outros têm que se juntar de uma forma que aquilo ali seja despercebido, né? Combine com o transporte. Não leva no doido, não, porque o cara é doido, né? Queima o nosso filme. Tá certo? Ficou claro isso? Então vamos aqui dar uma olhadinha. A gente colocou que, na verdade, até um dos meninos, quando fez entrevista comigo, me perguntou o que mais afetaria. O que a gente acredita que mais vai afetar é a presença da tecnologia. A presença da tecnologia hoje afeta positiva e negativamente, não só hotéis e restaurantes, de uma forma geral, todos os negócios, inclusive faculdades, porque você tem hoje EAD, né? Você tem cursos, então, livros em PDF. Né? Então, cada vez mais a tecnologia ela vai impactar os negócios, tanto positivamente como negativamente. E a gente tem que saber trabalhar com isso. E estar atento, porque o que a gente nota também muito? A gente vê empresários, vê gestores que não acompanham a tecnologia. Eu até entendo. Por exemplo, meu pai, que tem 78 anos, meu pai usa o WhatsApp, manda as mensagens, aí diz, papai, manda as mensagens de volta para o senhor nem ler. Eu nem vi. Ele não consegue assimilar o que a gente já assimila. Mas a idade dele também contribui. Mas é porque hoje ele está aposentado. Digamos que ele fosse gestor de um hotel. Se ele não tem essa facilidade, ele tem que contratar alguém que faça com que o hotel dele esteja atualizado. Porque senão o hotel dele vai ficar para trás. Ficou claro? E também as informações, né? Cada vez mais. Eu não sei, vocês souberam que o Engenhoca pegou fogo em Aquiraz? O Engenhoca pegou fogo essa semana em Aquiraz. Graças a Deus, foi só a lojinha. Mas, por exemplo, uma informação dessas, né? Assim, o Engenhoca está pegando fogo. É uma informação que a gente também tem que estar acontecendo. Né? O que pegou fogo, ou um novo empreendimento que vai se instalar, uma nova tecnologia que chega, um evento aqui de vocês. Quem participou do evento Líder? É Líder? É o nome do evento? Não me lembro. Acho que é Líder. Líder, não lembro o nome do evento, mas era sobre Líder. Do turismo que teve em Fortaleza. Algum de vocês participou? Quem soube? Indira, nós não somos do turismo. Gente, mas lembra, nosso estado é turístico. Mesmo que você não seja do turismo, uma boa parte das empresas elas atuam ligadas direta ou indiretamente, principalmente na cidade de vocês, que é Aracati, um município turístico, certo? Esse evento é um evento nacional. Estava nesse evento o dono da CVC, as principais operadoras, né, o ministro do turismo, o presidente da Embratur. Foi um evento para dizer como eles imaginam que vai se encaminhar o turismo nos próximos anos. Era importante vocês irem? Claro, era gratuito, em Fortaleza, bem aqui. Normalmente é feito em São Paulo. O secretário trouxe para cá. Então a gente tem que estar atento a essas oportunidades, atento às informações. Porque se eu não estou, vocês concordam que quem foi está sabendo mais do que vocês? Eu fico para trás. Certo? Aqui, né? Então, a gente colocou as coisas mais importantes hoje no mundo envolvem tecnologia, inovação, criatividade, que acaba
dando como consequência inovação. A informação, que foi o que a gente colocou, a informação hoje, ela é muito importante para o gestor, estar antenado às mudanças, ao que está acontecendo, estar antenado ao que os clientes estão achando dele. Vocês concordam que hoje os clientes vão quando eu quero me hospedar num canto, eu vou lá e olho a avaliação e vou ver o que dizem do lugar, né, do restaurante. Eu posso destruir um lugar ou construir uma marca, né? Às vezes a pessoa demora tanto tempo para construir uma imagem. Não sei quem tomou conhecimento, mas a gente está com um problema seríssimo com um buffet lá em Fortaleza. Um buffet referência em Fortaleza, um buffet top. Porque o dono do buffet, sem ser no buffet dele, foi frequentar um restaurante famoso de Fortaleza, o Coco Bambu. E lá no restaurante, ele pediu um negócio, a moça não atendeu a ele do jeito que ele queria, a moça estava grávida e ele bateu na moça, né? Ofendeu verbalmente, ofendeu fisicamente a moça. Filmaram, fotografaram e denunciaram ele. E ele é o dono de um grupo de buffets em Fortaleza, bem famoso. O que aconteceu? Pegaram todas essas informações, óbvio que eram pessoas que estavam lá. Vocês imaginam que demorou quanto tempo para estar nos grupos do WhatsApp? Segundos. Quando chegou para mim, já foi uma aluna para dizer, eu estou com um casamento nesse buffet, a noiva quer cancelar, ia fechar amanhã. É verdade a história? Eu só preciso saber se é verdade. Eu digo, não estava nem sabendo. Mas vou tentar descobrir. Quando eu fui ver, foi trocentas mensagens para o meu celular, confirmando, foto, filmagem, enfim. Foi prejudicada a imagem desse buffet? Foi. Tem um grupo de organizadores de eventos e de garçonete, de garçom, de pessoas, né, que trabalham com o setor, trabalhando para que boicotem esse grupo de buffet por conta da atitude do dono, que não foi no buffet, inclusive. Foi uma atitude no outro canto, né? Mas que ele ofendeu, humilhou uma pessoa, um ser humano. Então, o que eu estou querendo mostrar das informações? Uma coisa que você faz, que você antigamente assim, ninguém vai nem ver, né? Vê, é publicado e você tem seu nome destruído. Assim como o contrário. Às vezes você faz uma coisa boa também, só que normalmente, quando a coisa é negativa, vocês concordam que é mais divulgado do que a positiva? É uma coisa impressionante do ser humano, né? Então a gente tem que estar atento às informações, tanto o que aparece de novidade, como também o que aparece sobre o nosso empreendimento, sobre a gente como pessoa, de forma positiva e de forma negativa. Ok? Aqui, aí já entrando bem dentro dessa área de gestão. Algum de vocês já ouviu falar do IBIS? Já? O IBIS, se a gente for em Fortaleza visitar o IBIS, ele não é esse, porque a gente não tem o IBIS Budget. O IBIS Budget, ele foi um hotel que ele substituiu o antigo Fórmula 1, que foi lançado como Fórmula 1. O que era esse hotel? E o que é o IBIS Budget? Ele é um hotel meio que self-service. Vocês sabem o que é o sentido do self-service, né? Como é que funciona o nosso self-service? Eu vou para um restaurante, é self-service. Como é que funciona? Eu vou me servir, eu vou lá, pego o meu prato, a bandeja, o talher, né? Me viro sozinha, só faço pesar, só tem a mocinha lá do peso lá e vou para a minha mesa. Terminou, tem uns que eu ainda tenho que botar lá no lugar, não é assim? O Ibis Budget é assim, é um hotel self-service. Eu chego, só tem uma pessoa na recepção, mas mesmo assim minha reserva já foi feita, eu chego lá só para dizer assim, ok, cheguei. Ela me dá a chave, porque quando eu vou embora também, eu nem falo com ela, eu só boto a chave num buraquinho. Tem um negócio lá que eu vou embora. Indira como é que paga quando já está paga, porque quando eu reservo já tenho que ter pago. Ali, aquela coisa com mesa ali, é o lugar do café da manhã. E se eu quiser fazer algum lanche? Mas no café da manhã, que está incluído na diária, normalmente, você pode incluir ou não, mas se tiver incluído, aí você chega lá, tá lá as coisas colocadas, você para entrar, passam coisinha no acesso, entra e você pega o prato, a bandeja, se serve. Indira, mas esse café da manhã é igual em todo canto. Não, não é, porque assim tem algumas coisas que são básicas, aí o resto eu tenho que ir lá nas máquinas, tirar das máquinas. E se você olhar aqui, é tudo em máquina. Ó. Os hotéis hoje em dia, se vocês olharem, a maioria dos hotéis hoje não abastece frigobar, a não ser que eu peça, eu digo o que eu quero. Já observaram isso? Porque quem trabalhou em hotel antigamente, na minha idade, que eu estou vendo que tem ninguém aqui da minha idade, mas quem trabalhou em hotel antigamente, a gente tinha uma perda enorme, porque você botava imagina, um hotel com 100 apartamentos, todos os frigobares
com chocolate, com doce, com não sei o quê, com refrigerante, com cerveja. Vencia, a gente tinha que estar olhando todo dia. Então, assim, era uma logística grande. E nem o ganho com isso não compensava, porque poucas pessoas consumiam de fato o que estava no frigobar, para a variedade do que se colocava no frigobar. O que foi mais inteligente? A gente bota o frigobar seco, aí diz para o turista, o frigobar do senhor está seco. Se o senhor quiser alguma coisa, o senhor pede na recepção, a gente já anota na comanda, ou em alguns hotéis você já paga, e você leva para o quarto. Pronto. Aí você, aqueles ali você já vai consumir, porque já está no seu... Mesmo que você não consuma, você já pagou. Então, é menos um problema para o hotel. Mas o daqui não é só isso. Aqui são maquininhas. Eu não tenho nem ninguém para eu pagar nem nada. Eu vou... Igual aquelas maquininhas que a gente vê em alguns lugares, né? Você bota o dinheiro lá, o cartão de crédito, escolhe o item que você quer e ele cai lá embaixo, você pega e leva para o quarto. Normalmente só tem cama de casal ou cama de solteiro, um em cima e um embaixo. Porque eles são bem compactos, os quartos. Aí, se eu tiver numa cama de solteiro e eu estiver dividindo o apartamento com uma amiga, que vai ser um quarto duplo, o que vai acontecer? Quem vai arrumar a cama de cima? Nós mesmos, porque ninguém sobe. Eles dão o lençol, a fronha, a manta e dizem, pronto, muito bem, pode passar a noite lá. Pode subir. Aí a gente sobe, inclusive digo logo que é muito difícil. Eu estou só acostumada a fazer cama, mas nunca tinha feito uma cama em cima. É um negócio complicado para a gente poder botar o lençol embaixo do colchão, mas é a gente que se vira. Sobe mala, desce mala também, tudo sozinho. Então, é self-service. Qual é a vantagem desse hotel? Para quem vai trabalhar, que vai passar o dia num evento, numa convenção, vocês que estão no evento também, quem passa o dia no evento, a gente chega no hotel, o que a gente vai fazer? Dormir. Vai acordar no outro dia bem cedinho para ir trabalhar de novo. Então, quem tem esse perfil, concorda que ele não precisa pagar um hotel muito caro. Ele só precisa de um canto para ele estirar o corpo e dormir. Então, um hotel desse é ótimo, porque você só vai pagar mesmo para dormir. Se você for para uma lua de mel e tal, compensa um hotel desse? Isso é uma desgraça para uma lua de mel. Né? É melhor ficar em casa mesmo. Entendeu? Então, assim, é um perfil de cliente específico. Aqui, esse tipo de serviço é um dos únicos serviços, né, quando você trabalha nesse estilo, que você consegue diminuir gente. Para quem é de recursos humanos, de administração aqui, né? É um dos únicos. Mesmo assim, eu não consigo substituir tudo. No Japão, tem um hotel que ele tem os recepcionistas de robô, que inclusive virou uma peculiaridade. As pessoas vão lá, tem gente que nem é hóspede, vai lá só para conhecer o recepcionista robô, tira uma foto e vai embora. Mas não deixa de ter o recepcionista humano. Né? Tem um robô que vai ajudar em alguns itens, mas tem coisas que realmente só pode ser o ser humano. Ficou claro aqui? Do mesmo jeito que a gente tem esse, eu botei assim duas coisas bem diferentes, tá? A gente tem esse. Aqui são 2 hotéis diferentes. Ali é o Townhouse, que ele fica em Milão. E aqui é um hotel, você já deve ter ouvido falar mais desse, que é o Emirates, que fica em Abu Dhabi, né? Que é nos Emirados Árabes. Isso aqui que vocês estão vendo, essa foto pequenininha, é o hotel. Aí ali, vocês estão vendo aquele homenzinho enchendo a banheira, todo chique? Ele não é o hóspede, ele é o mordomo. Porque nesse hotel a gente pode contratar um mordomo 24 horas. É um pouco caro, mas para quem tem condição, você fica com um mordomo 24 horas cuidando de você. Aqui é o lugar da... Tipo assim, né? Eu fiz uma comparação, se a gente olhar a nossa refeição aqui, é bem diferente dessa daqui, né? Aí, então assim, a mesa ela é bem mais elaborada, é mais requintado. Indira quer dizer que esse tipo de hotel vai deixar de existir para existir o outro? Não, gente, pelo contrário, cada vez mais no mundo a gente está tendo mais possibilidades. A gente hoje em dia tem os hotéis rústicos, né? Não, vou mostrar para você mais na frente. Tem uns hotéis esquisitos, eu não botei não, eu botava, achei que era demais. Tem uns hotéis que você fica hospedado dentro de um funil assim, tem dentro de um avião, são só 5 suítes dentro desse hotel, que é dentro de um avião. Enfim, tem hotel no gelo, você se hospeda dentro de um iglu. Hotel nos índios, você se hospeda dentro de uma oca. Cada vez mais a gente está tendo mais possibilidades. Por quê? Porque cada vez mais a gente está tendo... Quem é da administração aqui? Vocês estudaram a teoria de Ford, né? As teorias já, as introdutórias. Então, no Fordismo, o que a gente vê? Que tudo era igual, né? Tudo de forma mecânica, todos os carros são pretos, porque é como tem que ser. Você não tinha poder de escolha.
Hoje em dia é o contrário. Cada vez mais você trabalha a personalização. Então, o que eu gosto é diferente do que o Romildo gosta. Hoje você tem condição de comprar um carro personalizado, não tem? Eu não posso escolher o painel, se eu quero a cor do painel, o seu retrovisor, se eu botar aerofólio, se eu não botar aerofólio, não é assim? Antigamente não tinha possibilidade. Na época do Ford lá, inclusive só podia ser preto, podia ter nem mudar de cor, né? Então, por exemplo, antigamente a gente comprava micro-ondas. Que cor era micro-ondas? Que cor era micro-ondas, meu povo? Branco. Hoje tem micro-ondas de outra cor? Tem. Quem tem liquidificador em casa? O liquidificador de vocês era que cor? Branco. Aí lançaram depois uns de metal, não foi? De inox? E agora tem liquidificador de que cor? Preto, vermelho, azul, rosa, né? É até estranho que a gente está acostumado a dizer, um liquidificador amarelo, né? Que legal, né? A gente acha, fica até com vontade de comprar, né? Nem precisa, mas sabe que é bonito, amarelo, né? Enfim, a gente começa a ter essa coisa diferenciada, que não era o normal. Do hotel do mesmo jeito. Tem hotéis que você tem os quartos todos diferentes. Vocês moram aqui perto de Beberibe. Se você for na praia de Uruaú, visitar o Zebra Beach, já foram visitar? Alguém conhece o Zebra Beach? Tu mora lá? No Zebra Beach ou no Uruaú? No Uruaú. É porque tem uma menina que trabalha com o Kiko, que mora lá, por isso que eu perguntava, é tu que trabalha com o Kiko? Então, mas já visitou o Zebra Beach? O Zebra Beach, como é o hotel? Ele parece um hotel, parece aqueles hotéis da Globo, que eu digo assim, que você vê que o pessoal daqui a pouco está todo mundo se conhecendo, aí o pessoal senta num canto que tem uns livros, você fica lendo e fica amigo do povo. Por quê? Porque os turistas de lá eram turistas de kite, de alto poder aquisitivo, que ficavam hospedados de um mês, e você acaba convivendo tanto com aquela pessoa durante um mês, daqui a pouco você virou amigo, né? E o que é mais legal? Ele deixou uma estrutura como se fosse de uma casa comum. Então você tem o que seria a cozinha, o lugar da refeição. Não aparece um hotel. Um lugar que seria um hall, onde as pessoas podem ler, confraternizar. Né? Um outro canto onde o pessoal toca violão e tal. Então, assim, parece que você está numa casa. E mais legal, não tem um quarto igual ao outro. Cada quarto tem uma decoração diferente. Cada quarto tem uma personalidade diferente. E está bem aqui, pertinho de vocês, em Uruaú. Muito top, né? O Zebra Beach. Aí aqui, outra coisa que a gente tem. Qual a idade de vocês aqui? Na faixa de quê? De 20 anos, 19, 15, 18. Quem é o mais novo aqui? Tu é a mais nova, qual é da tua idade? 18. Tem alguém mais novo que 18 aqui? Não, 18 é o mais novo. Você que tem 18 anos, quando você tinha 15, você conhecia alguma dessas marcas? Não. Olha, só estamos falando de 3 anos. Porque assim, quando a gente pega a nossa avó, não precisa ser nem ser avó, vou falar de mim mesmo. Vocês não conheceram aquele telefone que a gente roda assim, né? Rom, rom. Chegou a ver, né? Assim, né? Tipo assim, cheguei a ver assim, uma passando, né? Um memorial, né? Então, aquele telefone que roda. Por quê? Porque antigamente as coisas demoravam. Concordam? Que inventou a televisão. Até existir o computador, demorou alguns anos até existir o computador. Hoje, quando vocês compram um aparelho celular de vocês, que eu imagino que quase todo mundo aqui tenha, quando você compra o aparelho celular de vocês concordam que ele já está desatualizado? Quando eu compro, a própria marca já lançou um outro, eu digo, misericórdia, não tem nem uma semana, eu comecei a pagar, paguei só a primeira prestação, o bicho já lançaram o outro. Né? Então, assim, a própria marca já desatualiza. Então, cada vez mais estão surgindo serviços novos. Algum de vocês, fora ele, que eu acho que é uma pessoa mais próxima de mim, fora tu, e o Fábio e o Felipe. E vocês também aí, os mais velhos. Alguém de vocês que não são dos mais velhos, fez curso de datilografia? Sabe o que é curso de datilografia? Tu é mais velho, tu é mais para mim. Tu tá mais velho. Tá mais para cá do que para lá. Mas os outros que não são tipo a nossa idade, sabe o que é curso de datilografia? Sabe o que é máquina de escrever, não sabe? Então, vocês acham que existe a profissão de datilógrafo? Existe? Não. Aí eu fiz essa pergunta, uma menina me respondeu, não, Indira, mas tem de digitador. E eu disse, está bem pertinho de acabar, porque a gente pega hoje o celular, tem uns programas que a gente fala e sai tudo digitado. Já não tem mais digitador. E para você que está assistindo o nosso programa, continua ligado que vamos para um breve intervalo e voltamos já.
tradutor, não é verdade? É. Aí, outra coisa legal, que eu quero saber quem conhece. Não vale, Romildo, que eu sei que tu conhece. Quem de vocês sabe o que é telex? Telex. Levanta a mão, quem sabe o que é telex, sem ser os antigos. Tinha uma função chamada operador de telex. Nos hotéis também tinha. Eu fui operadora de telex. Estou dizendo que eu sou velha? Operadora de telex. O que era? Um negócio esquisito. Que tinha uma fita amarela. Que ele saía assim. E aí um bicho furava. Quem mandava a mensagem para mim, mandava a mensagem, aí saía para mim um papel todo furado. Assim. Aí aquilo ali traduzia num texto. Aí eu conseguia ler. Porque hoje vocês têm e-mail, né? Mas nessa época não tinha. Era telex. Depois do telex veio o fax. Deixou de existir o operador de telex. Morreu. Aí existiu o operador de fax. Passar e tal, fax. Receber o fax. Receber era até fácil. O problema era a gente passar o fax. Tinha pessoas para passar o fax. Né? Aquele treco, terminava a bobina, a gente esquecia, o fax não chegava. Enfim, indira o que é fax? É um telefone grande. Era engraçado, quando a gente ligava, eu fazia eventos políticos. E aí a gente tinha que fazer eventos, às vezes, no interior. Aí hoje a gente ligava, por exemplo, ligava aqui para Aracati, né? Aí eu dizia assim, digamos que eu conhecesse aqui o Romildo. Romildo, eu estou precisando fazer um evento aí. Com quem é que eu falo? Um espaço, um canto. Eles, tira, eu liga lá para o IFCE, que no IFCE vai dar certo. Tá bom, aí eu ligava. Moça, o IFCE, hoje aqui é tudo evoluído, tá certo? Raciocínio assim, há muitos anos atrás, e no interior, quem era interior? Vocês não tinha computador, não tinha celular, não tinha nada disso. Então tudo era mais difícil de se comunicar, certo? Aí eu ligava para lá e dizia assim, moço, a gente vai fazer um evento aí e a gente precisa passar as informações, certo? Qual é o fax? O senhor pode me passar o fax? Ele não veio trabalhar hoje, não. Eu disse, não, moço, preste atenção. Não é uma pessoa. Ai, não? E o que é isso? Eu disse, olha, procure aí um telefone grande, parece um quadrado. Aí eu tinha que explicar, a pessoa ia achar para poder passar. Por quê? Porque hoje em dia, quando sai uma coisa lançamento, a pessoa, por mais simples que seja, mais humilde, lá no interior, ela consegue saber pelo WhatsApp. Aquele negócio do homenzinho da caneta azul, que eu não sei nem de onde é aquela caneta azul, é mais conhecido do que qualquer outra coisa no Brasil aqui, não é não? E eu não sei nem quem foi o homem que criou o tal da história do caneta azul, né? Mas que todo mundo falava a história no Piauí, né? A cidade do Fábio. No estado do Fábio. Aí, então assim, rapidamente as informações correm, né? Então o que acontece? As coisas se defasam rápido. Hoje a gente está aí com Booking, com hotéis, Decolar, Trivago. Pode ser que daqui a 2 anos não exista mais nenhuma e a gente esteja com um sistema novo. Há algum tempo não existia esse sistema de trabalhar de reserva. Hoje você consegue contratar um hotel por esse sistema, não consegue? Você precisa de um agente de viagem? Precisa? Não. A profissão de agente de viagem ainda existe? Mentira, existe não. Quem diz que existe está desatualizado. Mentira, mas eu vejo, tem uns agentes. Não existe, ele não consegue vender. Ele só consegue vender se ele for consultor de viagem. Se ele for agente de viagem, ele não funciona. Por quê? Porque o agente de viagem antigo, que era o que emitia, né? Que eu emito. Eu nem conhecia o destino, não tinha informação direito. A pessoa chega para mim que quer passagem para São Paulo, eu emito, que era na mão, entrega, a pessoa me paga, aí eu ganho a comissão. Esse, que é, na verdade, o tradicional agente de viagem. Isso não existe mais. A pessoa vai para uma agência para comprar a passagem, ela quer só comprar a passagem? Não, porque se quisesse, ela ia lá no site e comprava, concorda? Quem é que vai para a agência? Pessoas mais velhas, que não sabem comprar no site, que ainda não tiveram filho, ou algum amigo paciente que comprasse por elas, ou alguém que está querendo um consultor. Ele quer dica, ele quer informação, ele quer uma personalização. Aí sim ele paga pelo serviço. Paga às vezes até mais do que a comissão. Certo? Tem um serviço de consultor de viagem no Ceará, que a pessoa monta com ele e vai com ele. Acompanha na viagem específica, monta, faz toda personalizada. É um serviço caro? Nem sei se é tão caro. Né? Seria porque você paga o pacote da pessoa todinha junto e ainda paga uma taxa para ela. Né? Mas dependendo de quem está pagando, da necessidade que a pessoa precisa daquele serviço, aquilo ali se torna acessível. Ficou claro?
Ok? Então, assim, Indira, o Airbnb é a maior empresa hoje de hospedagem, concordam? Que não tem nenhum quarto que é dela. Nenhum. Não, ela tem algum. Não, ela não tem nenhum, 0 quarto. Mas é a maior empresa de hospedagem hoje no mundo. Ela começou como? Vocês sabem como é que começou a Airbnb? Alguém sabe? De um problema. Comecem a ficar atentos aos problemas de vocês. Usem um caderninho dos problemas. Na maioria das vezes, de um problema surgiu uma grande oportunidade. Surgiu de um problema. Eles foram para Chicago para um evento, os 2 sócios da Airbnb. Tentaram se hospedar, não tinha onde se hospedar. Aí, um olhou para o outro, fez a gente diz hoje que vai se destacar no mundo não é quem sabe as respostas, não, é quem sabe fazer as perguntas corretas. Aí qual foi a pergunta? Rapaz, uma cidade desse tamanho deve ter um monte de casa, um monte de quarto aí que está desocupado, que eles já pensou se eles botassem para hospedar? Porque aí você tinha um outro tipo de hospedagem. Já pensou se tivesse um sistema? Pronto. De um problema que eles estavam sem hospedagem, surgiu a ideia do que virou Airbnb. Certo? E é um tipo de hospedagem que não existia antes, vocês concordam? Antes só existia o tipo de hospedagem que é hotel. Hoje existe tipo de hospedagem que, além do hotel, eu tenho as residências. Porque antigamente, quando eu tinha residência, eu, por exemplo, me hospedei numa residência na Alemanha, quando eu fui para a Alemanha. Mas era uma residência diferente. É o que a gente chama de bed and breakfast. Eu tinha um lugar para dormir e eles me davam o café da manhã. E eu estava hospedado dentro de uma casa com a família lá, cuidando de mim e de mais outra pessoa. Certo? Que aí é um outro tipo, não é o que tem disponível no Airbnb, tá certo? E hoje já tem outro mecanismo, é porque eu não me lembro nem o nome, mas é um que você troca. Tu tem uma casa lá no Chile, eu tenho uma casa no Ceará. Aí eu vou tirar férias, eu quero ir para o Chile, tu quer vir para o Ceará, vamos trocar de casa? Aí eu vou para a casa dela, ela vem para a minha. Aí eu não tenho custo. Aí eu só troquei de casa, certo? O Felipe, por exemplo, hoje vive em função de várias hospedagens também, né? Tem como isso, né? É isso que eu estou dizendo, são negócios novos, são gestores que têm que estar preparados para a inovação, para a criatividade, para pensar fora da caixinha. Ele nem consegue encaixar dentro do que está tradicional para a hotelaria, que é Booking, Trivago e tal, nem consegue se encaixar na Airbnb, que é para uma pessoa que tem duas casas, uma casa de veraneio, uma casa normal. Ele já é um gestor de várias unidades habitacionais de diversas pessoas. Ele precisava ter um outro sistema que funcionasse para um intermediário, que no caso é ele, que não tem ainda. Ficou claro, gente? A gente está colocando aqui, é uma coisa bem específica, mas só para vocês entenderem como é que os negócios funcionam hoje, como surgem e como desaparecem. Tá certo? Aqui, dos restaurantes, né? A gente ia no telefone, aquele assim, para pedir para a pessoa fazer a pizza, porque nem deixar ela deixava, para a gente buscar quando estivesse pronta. Certo? Hoje, como é que a gente pede? Tudo pelo sistema do iFood, né? Por rápido. E lá em São Paulo, a gente já recebe assim, ó. Entrega de pizza por drone. Aqui não tem não ainda, né? Lá em São Paulo já chega. Eu disse que qualquer desse se bate os drones no meio do céu, né? Vai ter barruada de drone. O cardápio, a gente ligava e dizia assim, eu quero pedir uma pizza, tem de quê? A mulher ia ler o cardápio. Mussarela, não sei o quê, moda da casa. Eu disse, moço, moda da casa tem o que dentro? Ela dizia, azeitona, não sei o quê. Para a gente poder lembrar. Lê de novo, que eu esqueci o que tinha no começo. Enfim, hoje você tem um cardápio na mão, ainda tem a foto. Aquela bem ali, tá todo mundo de venda assim nos olhos, ó. É um restaurante, tudo no escuro. E você também entra com a venda nos olhos e você não vê o que você está comendo. Você compra o buffet do dia, o cardápio do dia, e você vai fazer uma experiência diferente. Você vai trabalhar o sensorial. É como se você fosse cego. Né? E aí você vai trabalhar o paladar. É um pouquinho caro, mas é uma experiência diferente. Aqui, ó, tem uns robozinhos. Isso aqui é lá na China. Estão vendo que são esses dois cabecinhas pretinhas aqui, ó, são 2 robozinhos. Um com cardápio e o outro com bandeja. O restaurante só tem garçom robô? Não, ele tem garçom normal também. Mas metade do corpo dele de garçom são robôs. E ele acabou sendo um atrativo. Então, tem muita gente que vai comer no restaurante ou porque gosta dessa parte de tecnologia ou porque vai pela curiosidade de ver o robô, tirar foto com o robô e tal. Aqui, nesses 2 aqui que vocês estão vendo aqui, que está um em cima do outro, a foto maior é como é o restaurante. Vocês estão vendo que é uma
Aqui a nossa tradicional feijoada, para vocês entenderem que não se perde. Ou seja, não vai deixar de existir a comida, o regional, aquilo tradicional, mas para vocês entenderem que existem inovações. Aqui eu também não me apetece muito, na China, tem cardápios de espetinhos de insetos, né? Também na China, meu aluno, inclusive, comeu, se come polvo vivo. Eles grudando na sua cara, você puxando. Se você está no YouTube, vocês vão ver, é uma tragédia. Existe gosto para tudo. Eu descobri também que tem espetinho de rato, num canto aí, que eu não sei onde é, rato branco. Enfim, comidas esquisitas. Mas que existe, né? A pessoa come. Aqui embaixo, esse negócio aqui que parece um arranjo de noiva, isso é um prato de uma sobremesa francesa. Certo? E ali é um prato salgado, ou seja, como se fosse o prato e a sobremesa. Do modelo francês, que é o mais tradicional. E ali, para a esquerda, é um prato, para quem gosta, também uma novidade, tipo a nanotecnologia, a molecular lá, é uma salada de flores com camarão. Flores comestível no seu sabor também, porque eu nunca comi flor. Então, mas é muito chique nesses lugares. Ali nós temos o tradicional hambúrguer, mas tem uma diferença entre um e outro. Vocês sabem qual é a diferença? Conseguem ver a diferença? Gente, esse do meio é o tradicional, que tem tipo no McDonald's, no Bob's, no Burger King, esse do meio. Aquele da ponta, ele é considerado o melhor hambúrguer artesanal no Brasil. Inclusive, já tem franquias no exterior, que é o da Madeiro. Vocês já ouviram falar? Conhecem? Quem foi em Fortaleza, vai lá no shopping Rio Mar. Eu acho que no Iguatemi agora já tem também. Madeiro. Ele é de pão, tipo um pão, parece um pão carioquinha, mas ele não é bem carioquinha. Ele imita um pão carioquinha, mas na verdade ele é um pão feito todo artesanal, no estilo do carioquinha. E a carne dele é diferenciada. Você tem uma carne normal de hambúrguer, mas você também tem um hambúrguer de cordeiro. Ele é todo diferenciado. Então, assim, para quem gosta de hambúrguer, é uma experiência fantástica. E é uma coisa diferente. Eu não coloquei aqui, mas, por exemplo, as cervejas, para quem gosta de cerveja, hoje está na moda a cerveja artesanal. Ou seja, mais personalizada, né? Mais diferenciada. Cada vez mais, a gente vai tendo uma diversidade. E eu, por consequência, vou tendo o quê? Públicos mais específicos, né? Público que gosta mais disso. De repente, pode alguém comer no Madeira e dizer, Indira, mal mentira. Muito melhor do McDonald's. Pode, é questão de gosto. Concorda? Ficou claro? Mas, por exemplo, a gente pode pagar num McDonald's, numa promoção do McDonald's, a gente paga... Quanto é mesmo o dia da promoção? 15, é? Vem o refrigerante, a batata e o sanduíche? Não, de 7 vem só o sanduíche. R$19,90, né? O Madeiro, eu acho que só o sanduíche deve ser uns 23. Mais ou menos. Por aí. Mas vale a pena. Certo? Vale a pena todo dia? Não, não dá, né, meu irmão? Uma vez na vida, né? Dá. Tá certo? É igual a cerveja também, né? Pronto. Mesma coisa. Aqui, achei incrível minha experiência em São Paulo. Não sei se já chegou aqui, ainda não vi nenhum McDonald's com esse negocinho. Vocês já viram? Com esse trequinho? Lá em São Paulo não tem mais fila nos McDonald's. Daqui a pouco tiram os atendentes. Tem uma moça lá orientando a gente, cheio de uns não sei quantos bichinhos desses daqui, ó. Aí a moça só chega e diz assim, a senhora vai pagar com cartão de crédito ou com dinheiro? Com cartão. Pois venha para cá, senhora. Não precisa de fila. Motorola também tem? Mossoró. Pronto. Aí você vai lá, aí escolhe, tudinho, bota lá o que é, tem promoção, bota o cartão, pronto, aí já vem o pedido pronto. Tudo com as fotografias, bem bacaninha. Também descobri lá em São Paulo uma loja que você recebe o seu pedido, o homenzinho tira o seu papelzinho, você não vai mais para o caixa, não tem mais caixa a loja. Só tem a pessoa que trabalha na entrega. Por quê? Porque você paga nas máquinas. Tem uma bateria de máquina, loja de sapato. E você só vai depois receber o pacote. Então, ou seja, o que eu quero dizer com isso? Quem é de gestão de recursos humanos aqui? Ninguém? Aqui, ó, principalmente. Cada vez mais as funções operacionais, as funções que eu não preciso da pessoa sendo humano e raciocinando,
cada vez mais elas vão ser substituídas por máquinas. Onde é que eu não vou ter máquina? Onde eu preciso de uma pessoa com empatia, com sentimento ou com inteligência. Não teve essas duas, é operacional. Vocês concordam que a pessoa ser um caixa é operacional? A pessoa não precisa raciocinar nem nada, só passando aqui. Porque antigamente tinha que fazer as contas, agora nem mais, né? Porque a máquina faz tudo. Quem vai no São Luís, lá em Fortaleza, já tem uns cantos, alguns dos mercadinhos São Luís, que você chega e passa o caixa sozinho. Você bota a coisa, ele bota o preço, você pede, você embrulha, passa o cartão e vai embora. Não tem mais o balconista, a pessoa do caixa, né? Então, isso é uma das coisas que vocês têm que estar atentos, porque, principalmente o pessoal de administração e recursos humanos. Quem é de contabilidade? Tem gente de contabilidade aqui? Contabilidade é outro setor que vai mudar muito agora. Mudar muito. E vocês têm que ter muito cuidado, porque vocês podem ficar tendo que trabalhar em outra área, sem trabalhar na área de vocês. Por quê? Porque como a contabilidade está sendo sistematizada, cada vez mais vai ser uma coisa operacional, qualquer pessoa vai poder preencher aquele treco, não vai precisar ser um contador, vai ser um contador, quem assina. Mas o preenchimento é muito mais uma coisa operacional. Então, antigamente, no escritório de contabilidade, que eu tinha 10 contadores, eu vou ter quantos contadores? 2, 3. O resto eu vou ter o quê? Digitador. Concorda? Por quê? Porque não vou precisar da função do contador. Por quê? Porque o contador, a função que o contador exercia, o sistema vai fazer. Indira, e agora? Me lasquei, porque eu estou me formando em contabilidade. Ótimo. Pois então, eu na época que eu fazia faculdade, eu fiz administração, eu tinha brigas homéricas com o pessoal de contabilidade, dos meus professores. Porque a maioria deles queria ensinar, eu já trabalhava. Por isso que a gente brigava. Porque eles queriam ensinar contabilidade só de contador. Aí eu dizia, professor, o senhor está ensinando errado. Porque o contador, ele não pode saber contabilidade para conversar com outro contador. Porque ele tem que conversar com o administrador. Não adianta ele botar balanço, balancete, entrada e saída, se ele não sentar com o administrador para dizer para ele, se ele continuar daquele jeito, ele vai quebrar. Que é melhor ele abrir uma outra empresa, ter 2 empresas, 3 empresas, do que ter uma empresa grande, porque ele vai pagar mais imposto. O contador que vai ganhar dinheiro é o contador que souber gestão, que trabalhar alinhado com a gestão. Porque aquele contador que é só de preencher o formuláriozinho, emitir aquela guiazinha e mandar a pessoa pagar, esse não precisa mais. Esse o sistema faz. Inclusive, já foi lançado, inclusive, o meu ex-aluno é um dos donos. Esqueci o nome da empresa, depois vocês podem me cobrar e eu passo para vocês. Uma empresa que foi lançada agora, que você contrata, paga um valor pequeno para a contabilidade e é tudo feito por sistema. Tudo. Ele não precisa mais de contador nem na empresa, nem ele tem um funcionário contador. Ele contrata só o sistema. Em Giremar, a empresa tem contador? Não tem. A empresa de sistema tem alguns contadores. Mas concorda que o que era o mercado para 30 contadores, baixou para 5. Certo? Então, para vocês terem um diferencial, sejam diferentes. Não vão fazer o que a máquina faz. Certo? Aliás, minto. Façam o que a máquina faz, mas façam mais. É isso que eu quero dizer, né? Porque também não adianta não saber o que a máquina faz. Aqui eu coloquei para vocês entenderem que cada vez mais a gente está naquele mundo e cada vez mais a gente, quando vai sair para as férias, quando a gente está querendo um desejo, quando a gente quer comer uma coisa diferente, a gente quer ir fora do nosso mundo, fora do nosso dia a dia. Vocês moram numa cidade praiana. Imagina que a maioria de vocês, existe exceção, mas a maioria de vocês deve comer bastante peixe ou coisa do mar. Come ou não? Come? Aí, quando você vai sair para comemorar, fazer uma coisa, se você come peixe todo dia, você vai querer comer peixe? Não. Mas se eu pegar um paulista, o que ele vai querer comer quando chega aqui? Peixe. Certo? Então, a gente busca o que não é da nossa natureza. Eu sou cearense, nasci em Fortaleza, mas eu tenho uma parte da minha família que mora em Curitiba. Todas as minhas férias, uma vez por ano, a do meio ou a do final do ano, eu ia para Curitiba, ficar com a minha família lá. Eu não me lembro se era do meio ou do final do ano, sei que tem um período lá que eles descem para a praia, que eles chamam, que é a praia de Guaratuba. Acho que, não sei se alguém aqui conhece, mas a praia de Guaratuba é qualquer coisa de terrível. A areia é aquela areia de grão grande, bem escura, parece assim
uma areia grossa de a gente fazer construção. O mar é estranho, escuro, assim, não tem cor de mar que a gente conhece. A água é bem gelada, bem gelada. A gente não tem estrutura de barraca que a gente tem aqui. Quando a gente vai para a praia, é uma desgraça, tinha horror. A gente tinha que levar toalha, cadeira, banco, tinha que levar tudo e trazer tudo de volta. Toda a vida. Era uma maratona. Eu estava fazendo ele desistir. E, na maioria das vezes, a gente ia passar uma semana lá. Chovia 5, 2 não choviam. A gente tomava banho com chuva e tudo, não tinha sol. Quando tinha sol, era aquela comemoração. Aí, quando o pessoal perguntava para mim, disse, você é prima do fulano? E você é de onde? Eu disse, de Fortaleza. Aí a pessoa olhava para mim e disse assim, minha Nossa Senhora, o que você vai fazer nessa praia? Pelo amor de Deus, você é daquela praia, o que você está fazendo aqui? Né? Eu disse, não, mas eu adoro o frio. Eu adoro quando está chovendo. Minhas primas ficavam com ódio. Quando choveu, eu disse, graças a Deus está chovendo. Né? Porque, olha, vocês não pegaram. Eu peguei 5 anos de seca, não chovia nada aqui no Ceará. Então, chover era lindo, maravilhoso. Gelo, aquele gelo que fica no chão, em Curitiba, que a gente sai, se não prestar atenção, escorrega, vai bater lá no final do portão, porque escorrega. Achava aquilo o máximo, né? Por quê? Porque a gente não tem aqui. Minhas primas achavam que eu era doida. A pessoa tem problemas. Aí minhas primas, quando vinham para cá, aí eu achava que elas eram loucas. Por quê? Porque elas amanheciam de biquíni e anoiteciam de biquíni. E faziam, torrando, dizendo, meu povo, faça outra coisa. Pelo amor de Deus, passa o dia olhando para o sol. Né? Por quê? Porque não tinha. Então a gente busca o que a gente não tem, o que a gente tem pouco. Ficou claro, gente? Aí o que acontece? Hoje em dia, pegando esse gancho do Felipe, hoje em dia a gente tem programas que você se insere e você vai fazer um turismo sem... Você entrega o celular. Você vai sem celular. A pessoa sabe lhe achar, porque se acontecer uma desgraça na sua família, né, aí a pessoa vai lá e se comunica com você. Mas você fica sem comunicação, completamente isolado para poder conectar com a natureza. E diria todo mundo que dá certo para isso? Não, tem gente que ficaria louco. Né? Não teria condição. Tem um programa, um amigo meu fez, inclusive, ele é um pouco rico, assim, milionário, e esse povo que é muito milionário tem uns gostos esquisitos, assim, uns gostos estranhos, uns desejos estranhos, né? E aí tem um programa que é em Nova York, que eu não sei se vai para outra cidade nos Estados Unidos, ele fez em Nova York, que você contrata, inclusive tem fila de espera, você contrata para você ser homeless. Homeless é ser morador de rua. Você vai ser um turista morador de rua. Como ele é muito rico, tem muito dinheiro, ele queria ter essa experiência de ser uma pessoa sem segurança. Eu disse, mas rapaz, não podia ir para um canto que ninguém te conhecesse, só esperando um canto normal, tinha que ser morador de rua. Né? Aí é uma experiência muito esquisita. Porque, olha só, ele chega lá, ele vai que nem um turista normal, ele chega na empresa, fica tudo dele lá na empresa, aí ele recebe, é muito hilário, o kit. É um carrinho de mercantil, aí um cobertor, um travesseiro e tal, para você dormir. E aí, óbvio, a empresa garante sua segurança. Então, eles têm seguranças que passam a noite de plantão, vigiando você à distância, você não sabe nem quem é. Mas você vive lá, vai lá para a comunidade, tem que comer lá do sopão, e você paga para fazer isso. Concordo que é um turismo estranho? Mas tem gente que paga. Tá certo? De cemitério eu acho legal. Aí de cemitério eu já entendo um pouco. De cemitério eu entendo um pouco, por quê? Porque, por exemplo, o professor Solon, que o Filipe é aluno dele, ele passou essa cultura para a gente, que no cemitério a gente conhece uma cidade. Então, que se visita o cemitério para se conhecer as famílias, os túmulos, quem é rico, quem é pobre, quem decaiu, você conhece pelo cemitério. Ele dava aula para a gente no cemitério, o que é muito legal. Agora, nos Estados Unidos tem um hábito esquisito. Os cemitérios nos Estados Unidos, a maioria deles é tipo esses que hoje em dia está na moda, que você não tem lápide, que é a grama e só aquela... Aí o que acontece? E os cemitérios são lindos. Aí as pessoas têm o hábito de irem para o cemitério, lá eles não almoçam, eles lancham, né? É lanche nos Estados Unidos, a hora do almoço. Então eles vão para o cemitério, e aí, porque fica aquele jardinzão, né? Para eles lancharem, conversarem. Quando eu estava em Boston, eu conheci o professor Mangabeira Ung, que tudo bem, ele também é esquisito, mas não é porque ele é rico, ele é esquisito porque ele é muito inteligente. Aí ele é uma pessoa assim, aquela pessoa assim, fora do... Você, até para entender o que ele está falando, às vezes você fica perdido, né? E aí ele marca um encontro para a gente conversar. Aí eu disse, certo, professor, e a gente vai se encontrar onde? Vamos almoçar. Eu disse, vamos. Não, lanchar, né? Vamos. Onde é você? A gente pode ir para o cemitério tal. Aí eu olhei para ele assim, eu disse, para onde? Ele disse, para o cemitério tal, fica aqui perto, dá para ir andando.
Aí eu repeti, porque eu não estava acreditando. Para o cemitério tal. Sim, sim. Eu fico logo no primeiro bloco. Tem um banco lá. Tá bom. Fui, né? Achando aquilo mais... Cheguei lá, tinham vários lanchando, conversando, no cemitério. Né? Não, concorda que se eu marcasse aqui em Fortaleza, Romildo, vamos marcar uma reunião? Me conta no cemitério, em Aracati. Ele ia ligar para os nossos amigos assim, gente, acho que a Indira enlouqueceu de vez dessa vez, né? Está marcando reunião no cemitério, né? Certo? Então, são hábitos, culturas. Aqui eu trouxe para vocês um pouquinho do turismo de experiência. É o turismo mais em voga hoje, é o turismo que mais dá retorno financeiro. E aí eu trouxe a experiência do turismo de experiência, mas que vocês podem trazer para a parte de gastronomia, mas podem levar para outras áreas também. Você pode ter um comércio e no seu comércio você ter alguma coisa que a pessoa experiencie. Né? Como assim tu está dizendo? Por exemplo, você pode ter um comércio de confecção de blusa e que a pessoa possa fazer uma parte da própria blusa dela. Isso é um comércio que envolve experiência, certo? Então, ali a gente tem o pessoal fazendo coisa de argila. Aqui é em Gramado, é uma experiência de fazer chocolate na fábrica. Aqui é na comunidade indígena, que eles estão pintando, mas eles participam também de dança. Tem gente que, inclusive, fica na comunidade. Aqui embaixo, nesses dois, ela colhe... isso, inclusive, faz parte de um roteiro. Você vai para fazer parte da temporada de colheita e fabricação de vinho. Tanto tem na região do Rio Grande do Sul, como você tem hoje na Europa. Você vai, colhe as uvas e você faz ali, né, pisa nas uvas e depois você ainda tem o direito de poder comprar uma das garrafas das uvas que você ajudou a fazer, do vinho que você ajudou a produzir. E ali, que está do lado do T, em Milão, é um turismo que você vai aprender, é um turismo gastronômico, mas no aprendizado. Você vai aprender com um chefe bem famoso lá de Milão a fazer alguns pratos, como sendo o teu turismo. Né? É um turismo de aprendizagem. Aqui, voltando para aquela história, né? Aí, saindo um pouco já da prática, voltando de novo para meios de comunicação. Indira, mas tu já falou sobre isso? Não, eu falei sobre os blogs, sobre as coisas bem específicas. Aqui eu estou trazendo para vocês redes sociais. Né? E a Netflix não é rede social, nem o YouTube. Não, mas hoje em dia já serve como canal de venda. Como? Na hora que eu estou fazendo um seriado num local, que hoje eu tenho condição de produzir de forma mais barata, e que está na Netflix, vocês concordam que esse local pode ser mais querido a ser visitado? Concordam? Então, ele não deixa de ser um canal de venda. O YouTube, do mesmo jeito. Ali, o Snapchat hoje já está um pouco bem... Né? Twitter, que ainda funciona muito. O LinkedIn, quem aqui tem currículo no LinkedIn? Só tu. Ninguém mais tem currículo no LinkedIn, nem tu, Felipe. Só tu. Como é teu nome? Jonas. Meu filho, você é o único que está à frente de todo mundo que está aqui. Ó. Gente, a maioria das seleções são feitas pelo LinkedIn. Tá? Cursos, eventos, dúvidas. Você tem mentoria gratuita pelo LinkedIn. Vão sair daqui hoje, vão pesquisar lá na coisa, LinkedIn, fazer o perfil de vocês. Por favor. Quem tem currículo no Lattes? Ninguém? Tem? Como é seu nome, meu filho? Fernanda. Também está que nem o Jonas. Agora até passou dele. Né? Então, empate os dois. Mas, por quê? O Lattes é onde você faz seu currículo acadêmico. Você tem que começar enquanto é aluno. Por quê? Porque depois que você já está lá na frente, você esquece um bocado de coisa. E você fazendo seu currículo no Lattes vai te ajudar para você conseguir... Alguém gostaria de ganhar bolsa para fazer uma pós-graduação, por exemplo, na França? Pesquisa na França? Se você não tiver currículo no Lattes, você não vai. Então, você precisa ter seu currículo no Lattes para estar atento a essas possibilidades. Ficou claro? Aí vem a parte específica de gestão. Controle. A gente precisa ter o controle. Por menor que seja, ao maior que seja o empreendimento. Se eu não tiver controle... Eu tive uma aluna... que ela faz umas florzinhas que vende na Tok Stock, que são caras. Por unidade, é feita de forma artesanal. Aí a Tok Stock, ela vendia uma quantidade. A Tok Stock quis triplicar a quantidade que comprava dela para vender em mais lojas da Tok Stock. Aí ela chegou para mim morta de feliz. Ela era minha aluna de estratégia empresarial na época. Professora, vai ser ótimo, vou ampliar, vou ter que fazer isso. Já fez as contas? Não, professora, mas presta atenção, não entendeu. A Tok Stock vai comprar 3 vezes o que ela compra de mim hoje, mas já fez as contas. Eu disse, vamos fazer o seguinte, vamos pegar o seu caso, vamos botar hoje como exemplo na sala de aula, vamos? Aí vamos fazer as contas. O que é que acontece?
Quando digamos que eu sou professora, eu vou montar essa sala de aula aqui com vocês, 40 alunos, que cada um vai me pagar R$50. Tem um total, né? 40 vezes 50 vai ser o que eu vou receber por essa sala de aula, que eu vou ter que pagar o meu salário, o ar-condicionado, o aluguel da sala, enfim, tá certo? Aí, digamos que uma pessoa chega para mim e diga assim, Indira, é o seguinte, eu quero comprar mais lugares na sala. Aí eu tenho mais outros 40 lugares vazios que dá para eu colocar. Só que a pessoa diz, não, mas não quero 40, eu quero 80. Vai caber nessa sala que eu já tenho 40? Não. O que vai acontecer para eu atender essa pessoa? Vou ter que alugar outra sala, concorda? Ou outro horário da sala, não é verdade? Aí eu posso deixar de ter lucro? Posso. Porque pode ser que o custo fique tão mais alto que mesmo eu aumentando a quantidade de pessoas, não compense. Para alguns tipos de serviço, a gente chama isso de curva de equilíbrio. Na hora que eu faço isso de início, aí eu abro outra sala, mas aí eu abro mais 40 vagas, é um tempo de eu ter uma curva de equilíbrio, e aí eu fico com 2 salas de 80. Aí eu tenho um lucro. Legal. Não tenho prejuízo é só por um tempo. Mas tem coisas que não compensa. Por quê? Porque, às vezes, o que eu vou ter de infraestrutura para conseguir atender aquela demanda muito maior, o lucro não vai justificar. Aí, quando a gente fez as contas, era exatamente isso. Ela ganharia, se ela continuasse vendendo só a quantidade que ela já vendia, ela ganhava 50% a mais por unidade do que ela ganharia com a ampliação, né? Então, ela acabaria perdendo dinheiro, porque como era artesanal, ela tinha que contratar muita gente, e gente é caro demais. Ficou claro? Então, a gente tem que ter essa parte de controle. Segurança, a gente precisa ter segurança. Não é só segurança física, segurança de não ser roubado, segurança vigia. Não, é segurança também das informações, porque hoje é um problema. Com o nosso celular, imagine se não roubam informações da sua empresa. Vocês já viram aí várias vezes problema do Facebook, né? Problema do Instagram, do WhatsApp, de informações vazadas. Então, isso é uma coisa que a gente tem que estar bem atento. Aqui eu trouxe 2 notícias bem recentes. Ali foi do ano passado, não sei se vocês acompanharam, a Barraca Alquimiste, que é em Jericoacoara, foi fechada véspera do Réveillon, porque na nova leitura do Ministério Público sobre a área preservada da praia, eles entenderam que a barraca que está lá instalada desde 2003, foi em 2018, certo? Então, 15 anos depois, eles entenderam que ela estava dentro da área que era preservada do mar, ela com todas as licenças, com todas as autorizações. Aí foram questionados, né, tudo. Aí foi a interpretação de um dos técnicos nova. A lei era a mesma, mudou um direcionamento em função do avanço do mar, mas eu não posso ignorar que, antes do mar avançar, a barraca já estava ali. Eu não posso, de uma hora para outra, demolir. Então, tenho que considerar tudo isso. Que sempre foi considerado, mas como mudou o gestor, ele decidiu fechar. Foi um prejuízo considerável, 1,2 milhões, e ela conseguiu abrir só dia 13 de janeiro, pós-Réveillon. Ela distribuiu todas as comidas, tudo, né, para não estragar. Aqui, o Vila Galé, essa notícia foi de ontem ou é de hoje, desistiu da construção no resort da Bahia. O que a gente quer passar para vocês? Que hoje o Brasil ele é considerado um lugar que tem insegurança normativa e jurídica. O prefeito entra hoje, ele cria uma lei. O outro prefeito entra, desmantela a lei anterior e cria uma nova lei. Aí entra o outro, volta para a primeira lei. Parece os casa da mãe Joana. Então, assim, um investidor sério, que está acostumado a investir na Europa, num país que tem credibilidade, não tem coragem. Até tenta, mas chega num ponto e diz, não, meu irmão, não compensa, não, vamos perder dinheiro. Pô, esse país é de louco. Cada um diz uma coisa, cada um interpreta de um jeito. Um dia a lei é de um jeito, outro dia a lei é do outro. Então, isso é muito ruim ainda. Não só para quem vem investir, mas para a gente mesmo também, né? Que é pequeno, investidor, que às vezes a gente bota um negócio e muda as leis, e muda o imposto, muda a taxação. Isso é complicado. Aqui, a comunicação é um problema, não é só do turismo, não é só de hotel, nem é de restaurante. Isso é um problema impressionante da humanidade. Se eu disser uma coisa aqui para ela, aqui, que eu não sei como é o nome dela? Ianca. Eu disser uma coisa aqui para a Ianca, quando chegar bem ali no Jonas, eu disser assim, Ianca, eu gosto de comer sushi. Vai chegar lá no Jonas, sei lá, talvez, sei nem o quê, mas eu vi um guaxinim, alguma coisa assim, né? Uma coisa que não tem nada a ver, uma loucura. Mas é assim.
desse jeito que a gente brinca no telefone sem fio desde quando a gente é criança, mas, na verdade, nas empresas também funcionam assim. Funcionam assim, por falta... A pessoa que fala não se preocupa se o outro entendeu o que ela quis dizer. A que entendeu não tem coragem de dizer que não entendeu, com medo de ser repreendida. Que a gente começa assim na escola, né? O aluno levanta a mão para perguntar, às vezes leva cagaço do professor e às vezes leva cagaço do colega. Para de perguntar, tudo é para mim ir embora, macho, já vai dar 10 horas, né? Então, comunicação. E aqui nós finalizamos, ali estão os gestores, aqui é do Copacabana Palace, ali é de um restaurante mais simples, né? O que eu posso fazer? O que vocês vão fazer com tudo isso? Aqui estão meus contatos. Não liguem para mim, não atendo. Mas podem mandar o WhatsApp que eu respondo, tá certo? Porque atender fica mais complicado. Se eu demorar 24 horas para responder, vocês gritam lá de novo. Indira me responde, vai um tempo que eu te mandei, porque normalmente eu não demoro mais de 24 horas, mas pode acontecer. Está ali o Instagram, meu Facebook e o LinkedIn, certo? Agradeço a vocês demais, ao Felipe, que sempre me chama por aqui, Romildo, que veio me prestigiar, muito chique. E eu queria aproveitar e deixar uma dica para vocês. Tem um livro muito legal que tem a ver com o que eu falei muito aqui, que chama sobre atenção em função de coisas que passaram a existir ou funcionam a partir de um problema. Chama Oportunidades Disfarçadas. Agora eles lançaram o 2. Eu não li o 2 ainda. O 2 é um da capa amarela. Mas o 1, eu garanto a vocês que vale super a pena. É uma leitura super bacana. Eu não gosto de ler, não. Mas esse tu vai gostar, porque a cada capítulo é uma história diferente. É uma história de uma empresa diferente. E a leitura é bem gostosa. Então, vou deixar a indicação para vocês. Serve para todas as áreas que estão aqui. Né, então, agradecer a professora Indira. Eu acho que a experiência... Pena que nossos alunos... Né, a sala não está completa, que estão espalhados aí pelo campus. Né. Agradecer a professora por essa oportunidade. Foi minha professora, né? Lá no curso de turismo, e com ela até agradeço até o concurso mesmo que eu passei no estado, né? Que foi na cadeira de gestão de pessoas que eu aprendi dinâmica para entrevista de emprego. E na fase do meu concurso tinha uma cadeira de dinâmica lá e tinha uma pessoa que sempre atrapalhava. E eu disse, não, isso aí já conheço. O professor já deu esse toque lá na disciplina dela e ajudou naquele momento a realização, né, do concurso, né? Foi o concurso para estar no Instituto Centec, que é ligado ao governo do estado do Ceará. Então, por isso que é importante, quando vocês estão em sala de aula, prestar atenção, né? Os professores estão colocando e também quando o professor vem contribuir no evento para a gente, né? Ela tem uma longa experiência na área de administração, né, professora? E também no turismo, que ela foi coordenadora tanto do curso de administração quanto do turismo na Unifor, né? Então, disse que casava bem porque ela conseguia entrar na linguagem, né, dos administradores, né, e também pegar também o pessoal da gastronomia, que eu senti falta deles aqui hoje, né, porque tinha tudo a ver para fazer esse casamento aí com o pessoal da gastronomia. Jonas que sabe que está abrindo alguma cervejaria, né, Jonas? Artesanal, Jonas. Né? Então, acho que esses processos empreendedores aí, Jonas, que tem pela frente e as oportunidades de mercado. Então, mais uma vez, agradecer à professora. A professora Indira, as portas sempre abertas aqui da faculdade, né? O professor Antônio pediu para agradecer, que ele teve que dar uma saidinha, que ele tinha que dar uma volta no campus, né? Vamos nós tirar nossa foto? Vamos lá, pessoal.